Vamos seguir? Vamos para um outro destaque de hoje. Olha só, uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios que ligam o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a irregularidades em um contrato de 48 milhões de reais para a compra de respiradores durante a pandemia. À época, ele era governador da Bahia. O nome de Costa foi citado em delação premiada da empresária responsável pelo negócio, que devolveu 10 milhões de reais aos cofres públicos e apresentou extratos bancários de transferências a intermediários da venda. Foi ele, como governador, quem determinou a investigação sobre o caso. Rui Costa afirma, abro aspas, nunca ter tratado com nenhum preposto ou intermediário sobre a questão das compras deste e de qualquer outro equipamento de saúde. Fecho aspas, é um trecho de uma longa nota que foi divulgada pela defesa do governador, do hoje ministro, ex-governador da Bahia, Rui Costa. E aí, Luiz Felipe Dávila, vou começar com você mais uma vez. Dávila, suas impressões sobre esse caso que agora atinge o ministro por causa dessa delação, da revelação desse depoimento de uma delatora, uma empresária que admite que desviou dinheiro, que fez uma compra de fachada ali, uma venda de fachada de respiradores, pegou dinheiro dos cofres públicos da Bahia e implica agora o ministro Rui Costa. O que é que já deu para extrair de tudo que foi revelado sobre esse caso, Dávila? Olha, brother, é preciso ter cuidado. Como eu digo, a gente precisa olhar para os fatos. Tem uma delação, precisa olhar a delação, precisa ver se essa delação tem fundamento ou não. Mas o fato é que durante a pandemia, essa história de compra rápida de respiradores, máscara e tal, aconteceu mesmo, de um jeito meio atabalhado em todos os governos, não foi só na Bahia. Agora, tem uma coisa entre um momento de emergência, porque você vai fazer o quê? Uma licitação para comprar respirador? Aí demora um ano para fazer, morreu milhares de pessoas, não pode. Então, tem coisas que estão na alçada do governador. Agora, o importante é averiguar, investigar se houve ou não corrupção. Então, precisamos ser muito cuidados. Da mesma forma que a gente trata aqui com muito cuidado as delações que são feitas contra o Bolsonaro, precisa tomar cuidado também com as delações feitas contra o ex-governador Rui Costa. Então a gente precisa ter cuidado. Vamos atrelar aos fatos e não às narrativas. Este eu acho que deve ser a linha de defesa nossa aqui, sempre, em proteger as pessoas de acusações que não estão embasadas diretamente em fatos. Uma única delação não pode ser motivo para apontar o dedo e dizer que o determinado governador seja corrupto ou não. Então é preciso cautela e precisa também entender o contexto em que todas essas compras aconteceram em todos os governos do Brasil, porque nós vivíamos ali um período de emergência. Então eu acho que é hora de ter um pouco mais de cautela, serenidade nesse momento, ao invés de já começar a disparar contra o ex-governador da Bahia. Agora são 4h26. Estamos de volta agora também com você que está nos ouvindo pelo rádio, falando sobre a investigação sobre supostos desvios de recursos durante a pandemia no estado da Bahia. O nome do ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, então governador, Rui Costa, foi citado nas investigações. Ele foi citado por uma das delatoras que, inclusive, admitiu desvio de 48 milhões de reais como envolvido nos desfalques aos cofres públicos da Bahia, nessa compra de respiradores. Agora, Segré, apesar de todo esse cuidado que é necessário, e a gente aqui não quer ser leviano de fazer acusações, e vamos acompanhar, claro, o desenrolar das investigações, mas de uma forma ou de outra isso atinge a figura do ministro, a posição do ministro hoje, que é responsável pela Casa Civil, ou seja, pela articulação política do governo. E esse trabalho é atingido, de certa forma, Segré? Primeiro, uma delação por si não fala que uma pessoa seja nem culpada, nem inocente. As investigações devem completar-se. O que eu esperaria seria que o ministro ou o governo diga, ok, em função dessa suspeita, até clarificar tudo, o ministro fica afastado das funções. É uma maneira de que ele possa apelar à sua defesa, mostrar a sua inocência, se tem. E aí a questão, me parece que não é somente a delação, porque eu li o material que involucra o nome do ex-governador e a pessoa que faz essa delação, que é uma empresária, ela pegou 48 milhões de respiradores que nunca entregou, de uma empresa que tinha um capital de 100 mil reais e fez uma operação de 48 milhões de reais, ou seja, estranha. Tinha somente dois... envolvida com produtos à base de maconha, né? Exatamente. A empresa era esse... Sem nenhum juízo de valor, mas fora da área de atuação, né? De respiradores para maconha tem uma grande distância. E aí você tem... Eram somente dois funcionários dentro da empresa, ou seja, não era uma empresa com uma estrutura mirabolante, e aí ela aceita devolver 10 milhões, mas aí me parece que
o fato de investigação deveria ser em quem ela entregou o dinheiro. Aí, se vieram outras delações que comprovam a fala dessa pessoa que fez a delação premiada, aí a situação do ministro poderia se complicar. E eu acompanho o raciocínio do Luiz Felipe Dávila. Quando a gente fala, não é apenas a crítica pela crítica em si, independente da ideologia. Se tem corrupção, não interessa se é direita, esquerda, governo 1, governo 2, é corrupto, temos que ir contra essa corrupção. Mas deve ser investigado. Eu, de novo, espero que o governo ou o ministro diga, ok, meu nome está sendo colocado, eu vou me afastar, vou me defender e quando eu provar que não tenho nada a ver, ou se a justiça não conseguir provar que eu tenho alguma coisa a ver, porque senão voltamos na mesma. A pessoa não deve provar a sua inocência, é quem acusa que deve provar a culpabilidade. Aí então tudo bem. Mas até aí, claro, não é uma coisa boa para o governo ter o ministro, chefe da Casa Civil, involucrado numa denúncia. Mas deveria ser continuada essa investigação para poder ser culpado ou não. Concorda, Piperno, com isso que apontou o Segré? Será que o presidente Lula deveria afastar o ministro? Eu só vou discordar de uma coisa que o Segré disse, que no caso da acusação, que é grave e ela tem que ser, obviamente, checada, eu ainda não afastaria o ministro, mas se houvesse, for aberta de fato uma investigação, aí sim, aquela saída do Itamar Franco lá com o ministro Henrique Argrives, que depois, inclusive, acabou voltando quando foi inocentado. Agora, veja, a empresária faz uma acusação grave, então ela fala que ela recebeu 48 milhões de reais e não entregou a mercadoria. Isso por si só já é uma coisa bastante nebulosa. Então, o fundamental é saber o seguinte, bom, quem te pagou e por que você não entregou? Quer dizer, então, ou seja, você vendeu uma miragem e recebeu por isso. Então, isso é muito grave, né? Porque alguém pagou por algo que não recebeu e pagou muito com recursos públicos. Então, ou seja, eu não sei se é o governador, se é o vice, se é o secretário, quem quer que tenha sido, mas alguém agiu mal. Quem foi esse alguém? Então, a investigação ela tem que inicialmente mirar isso. O fato do governador, do agora ministro, ter dito que inclusive ele abriu lá uma investigação, ok, importante, então também vamos checar se essa investigação que foi aberta, ela foi uma investigação que ofereceu algum tipo de conclusão, que talvez parte das nossas dúvidas estejam lá. Agora, tem que ser investigado tudo minuciosamente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente exigiu e pediu muitas investigações em relação à conduta do ministro Pazuello. E eu, aliás, aqui mesmo, várias vezes, porque eu tenho muita dúvida até hoje a respeito da atuação dele. Da mesma forma que agora também é o momento de se exigir o mesmo tipo de rigor. Fala, Alan. Não, eu concordo com os meus colegas, Brown. A corrupção ela tem que ser investigada, a corrupção é grave, é algo muito ruim para o país. Corrupção na área da saúde é ainda pior porque estaria desviando dinheiro de vidas, né? Então tem aí um ingrediente maior. Agora, tudo tem que ser visto com muita calma, com muita cautela, porque uma delação por si só não é uma prova, né? Lembra que a delação tem que vir acompanhada de alguma prova concreta. Concordo aqui com o que o Segré falou, talvez esse seja um desfecho possível, afastamento do ministro, para ele cuidar da defesa e também não contaminar, mesmo que inocente, a imagem do governo. O Piperno trouxe aqui o caso do Itamar Franco, me lembrou também o caso do Palocci, mas esse não voltou. Quando houve ali uma suspeita de corrupção em relação a ele, evidentemente que o governo naquele momento estava em lua de mel com o ministro Palocci, né? O Lula gostava muito do Palocci, o mercado financeiro também gostava muito do Palocci e não queria demiti-lo, mas se tornou insustentável politicamente a situação dele e foi pela primeira vez que eu vi uma demissão com uma cerimônia. Né? Se vocês lembram disso, fizeram uma cerimônia para demitir o Palocci, quase pedindo desculpa pela demissão, mas olha, as circunstâncias aqui nos fazem tê-lo que demitir desta maneira. Enfim, então, e vamos lembrar que também o ministro não tem uma boa relação com o Centrão, né? Por conta aí de orçamento, então talvez isso seja mais um potencializador para o seu afastamento, mesmo que provisório. Diga, Segré.
Tem um outro componente que deve ser avaliado também, que é a nomeação da esposa do ex-governador como parte do Tribunal de Contas. Conselheira do Tribunal de Contas. Do Estado da Bahia. É um cargo vitalício, sendo que para isso eu esperaria, não sei, pelo menos um contador público, um administrador, um economista, um advogado. E a profissão da senhora é enfermeira, que não tem nada a ver com controle de contas. Então, quando você junta isso, fala, não é que isso seja uma questão de duvidar, mas quando a política se enfia nessas questões de colocar parente com cargos vitalícios, com salários muito bons, sem o componente técnico para ocupar o cargo, e aí aparecem essas denúncias, você fala, pô, será que a pessoa não está aí precisamente para dar um conforto nesse tipo de investigações? E é um problema, porque talvez não seja, mas a apreciação da sociedade em si vai juntando uma peça com outra e pelo menos dá margem da suspeita, né? E acabei não te ouvindo sobre essa sugestão que deu o Segrel, Dávila. Você acha que é o caso de afastamento do ministro? Não, isso deveria ser uma função, aliás, de qualquer governo que preza pela moral e pela ética pública. Você afasta pessoas envolvidas em casos de corrupção justamente para aquilo não contaminar o governo. Mas o que chama atenção no Brasil, como nós já dissemos aqui várias vezes no 3 em 1, o Brasil está entre os países mais corruptos do mundo nesses rankings de transparência mundial, né? Veja só que interessante, nós gastamos aqui R$1 para executar uma medida e gasta mais R$3 com órgãos de fiscalização. É uma brincadeira. Então, assim, você pega esse caso, aconteceu durante a pandemia. Nesse tempo, onde é que estava o Tribunal de Contas do Estado para olhar as contas? Onde é que estava a Assembleia Legislativa, que deve fiscalizar como o dinheiro do Poder Executivo é gasto? Onde é que estava o Ministério Público? Então, assim, nós temos tantos órgãos de controle e fiscalização, e como é que escândalos, se acusações graves de corrupção, passam batidos por tantos órgãos custeados com o dinheiro do pagador de imposto, que demora 3 anos para descobrir que houve uma corrupção, um evento, um atentado, denúncia lá na compra de respirador. É uma coisa inacreditável. Então é isso. Ou essa turma está tomada e é conivente nisso, da Assembleia Legislativa, Ministério Público ou Tribunal de Contas, ou esses filtros não estão funcionando. Porque os escândalos de corrupção continuam a aparecer e essas instituições criadas justamente para fiscalizar e controlar não estão fazendo nem fiscalização nem controle. Porque todo dia tem algum escândalo de corrupção. E na pandemia parece que foi acabou sendo um prato cheio, né? É a questão da emergência, né? Por isso que eu digo que a questão de emergência a gente precisa olhar com uma lupa muito especial, porque se o governador tivesse feito, qualquer governador, hein? Naquela época, falasse assim, não, aqui é governo sério, vamos abrir uma licitação, concorrência e tal. Bom, ia morrer milhares de pessoas, claro. Porque nós não teríamos respirador, porque nós não teríamos máscara, ou porque nós não teríamos sequer capacidade de comprar vacina. Então, assim, nós temos de entender o contexto onde as coisas acontecem. Agora, não é porque a coisa ocorre no momento de emergência que aí está liberado para corrupção. É óbvio que não.